Os teólogos passaram a acreditar que a evolução era mais lei do que a lei da gravidade mesmo. Eu ando pelos seminários no Brasil, tem seminário que fala assim, eu não vou convidar o Marcos. Se você acha que o maior problema em Gênesis é decidir se a Terra tem 6.000 anos ou 4,5 bilhões, se Adão e Eva foram literais ou alegóricos, ou mesmo se existe espaço para evolução dentro do texto bíblico, você não faz ideia de como você está errando o alvo. Porque a decepção foi muito grande. A maioria acha que Gênesis é só um campo de batalha entre ciência e fé, mas esse não é nem de longe a realidade. É como se 99% de nós estivéssemos olhando para leste, enquanto o verdadeiro tesouro está lá em oeste. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está em jogo em Gênesis e como entender o significado profundo do texto. Um detalhe, se você quer uma briga sobre evolução ou idade da Terra, você vai ver que essa conversa é apenas a ponta do iceberg, porque há algo muito maior acontecendo. A ciência provou que de fato evoluímos, que os chimpanzés são os nossos parentes, primos. O Adão e a Eva que ele acha na ciência são humanoides que Deus escolheu no processo evolutivo. Deus fica de lado, bispo, olhando a evolução ocorrer. E aí a história da evolução se encaixa com o relato bíblico. Encaixa? A gente tentou salvar a Bíblia, a gente destruiu a Bíblia. A gente destruiu os fundamentos da nossa fé. Porque se Adão e Eva não existiram, a gente pode ir para casa, né? Acho que todos nós podemos ir para casa. Pois é, doutora Berlim, mas você ficaria surpreso. O maior problema de Gênesis não é se foi milagre de 7 dias literais ou em eras geológicas. Nós vamos descobrir agora o que está por trás disso tudo. E por que isso importa, né? Simples. Se interpretarmos Gênesis fora do contexto que ele foi escrito, a gente perde a riqueza teológica e espiritual que o texto carrega. E ainda pode cair num beco sem saída de tretas científicas. A conexão com a discussão científica é super importante e válida, mas ela não determina em nada a relevância da Bíblia. E é justamente esse o erro que 99% das pessoas cometem. Ler Gênesis com olhos do século XXI, cobrando dele explicações científicas modernas, quando a intenção do autor era totalmente outra. Se você deseja aprofundar sua fé, honrar o verdadeiro sentido bíblico e evitar armadilhas que levam tantos a brigar ou abandonar as escrituras, então continue comigo até o final. Porque, acredite, Gênesis quer dizer muito mais do que a gente está imaginando. E aí o que nós fizemos? Tentamos salvar a Bíblia. Olha, aí então você, como é que a gente pode salvar a Bíblia? Já que evoluímos, já que são milhões e milhões de anos. A primeira tentativa de salvar a Bíblia, o Yom do hebraico, não é dia, eras. Gente, eras, Moisés sequer tinha o conceito de eras. Ele não conhecia milhões e milhões de anos. E ele fala para um povo que não tinha conceito de eras. Como é que um escritor escreve para um povo para que ele entenda uma Bíblia clara que quer traduzir como que Deus criou o universo, usando uma palavra para um conceito que ele desconhecia? Exatamente, doutora Berlim. Deus não usaria conceitos que Moisés ou o povo daquela época não compreenderiam. Mas isso gera uma enorme implicação. Se Deus de fato usou o conhecimento e a visão de mundo de Moisés, a comunicação ali é uma comunicação de alto contexto para aquele público antigo. E o que é alto contexto, né? Por exemplo, se eu digo que para você chegar à minha casa você precisa pegar a T9, sentido Carrefour, se você mora em Goiânia ou conhece a região aqui, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Por quê? Porque você tem várias informações já prévias no seu escopo de conhecimento que fazem com que você entenda perfeitamente aquilo que o texto está querendo dizer, mesmo sem estar dizendo algumas informações. Agora, se você é uma pessoa que não mora em Goiânia, não conhece a região, você provavelmente não vai entender nada do que eu quero dizer quando eu digo isso. No máximo, você vai entender que eu estou falando de uma direção de trânsito, por exemplo. Isso é chamado de comunicação de baixo contexto, porque você precisa de várias outras informações para que você possa compreender o que realmente eu quero dizer com aquele texto, com aquela fala minha. Portanto, você, em baixo contexto, precisa buscar muitas informações para que você passe a entender, passe a ser uma pessoa de alto contexto. Quando Deus está dizendo ali as coisas para Moisés e para o povo daquela época, ele está tendo uma comunicação de alto contexto. Portanto, tem várias coisas no contexto deles que não precisam ser ditas no texto, até porque escrita, papel, né, o tipo de papel da época era uma coisa cara. Então, é dito ali somente aquilo que é necessário para aquele público entender o que Deus estava dizendo. E nós, leitores modernos, corremos o risco de usar categorias científicas de hoje, como galáxias, Big Bang, carbono 14, e enxergar no texto algo que Moisés nunca teve a intenção de comunicar quando a gente não busca se tornar alguém de alto contexto ou não busca as informações necessárias para entender o contexto da época. Então, se você lê Gênesis só para achar validação da sua teoria sobre evolução ou terra jovem, você pode estar perdendo a mensagem original que Deus inspirou realmente ali. O teólogo John Walton, nesse livro que eu estou te mostrando aqui agora, que está na tela, e que está com o link na descrição para você poder comprar e ler por você mesmo, diz que a chave para entender Gênesis é a gente perceber que ali há uma comunicação de alto contexto, como a gente já explicou. Ou seja, Deus falou dentro da cosmovisão do povo de Moisés, sem desprezar informações científicas modernas que ele nem sonhava que existiam. Para entender isso, nós vamos usar o ChatGPT. Chat, explique agora para uma criança de 5 anos o que é um ornitorrinco. Um ornitorrinco é um
animal muito especial que vive na água e tem partes de diferentes bichos. Ele tem bico de pato, corpo peludo como o de um castor e até põe ovos. Chat, explique agora para um adulto de Portugal. O ornitorrinco, ou Ornitorrhynchus anatinus, é um mamífero monotremado endêmico da Austrália. Ele apresenta uma combinação única de características morfológicas: bico córneo semelhante ao de patos, cauda achatada como a de castores e membranas intradigitais nas patas adaptadas à vida aquática. É um dos poucos mamíferos que põe ovos e tem um sistema eletroreceptivo no bico para detectar presas subaquáticas. Você percebe o que ele faz? Ele adapta o mesmo fato para cada contexto. As 3 explicações são verdadeiras, mas a linguagem e os exemplos mudam radicalmente. Assim, Deus faz em Gênesis. Ele entrega a mensagem teológica perfeita usando categorias que Moisés e as pessoas da sua época entenderiam. John Walton e muitos outros estudiosos explicam que Deus inspira locuções, ou seja, as palavras usadas, mas o autor humano cria elocuções, a forma final com seu estilo, vocabulário e referências culturais. É um casamento. A mensagem divina 100% confiável com a forma humana limitada pelo tempo e espaço. Isso não reduz em nada a autoridade bíblica como você poderia estar pensando agora. Pelo contrário, ele mostra que Deus quis se revelar de um jeito que Moisés entendesse e a partir dele toda a humanidade pudesse ter acesso à teologia correta. Gênesis 1:6 fala em águas acima do firmamento. Muita gente gasta energia para explicar cientificamente isso, mas se o texto foi escrito no mundo antigo em que todos criam num oceano celestial, não faz sentido impor nossa cosmologia do século XXI ali. Se a mensagem era Deus criou tudo e governa sobre tudo, o autor não está preocupado em dar aula de astrofísica. Ele está contrapondo a visão pagã de que o caos ou os deuses múltiplos governavam o céu. É um recado teológico. Apenas um Deus fez tudo e ele está no controle. Ele fala o seguinte: olha, a ciência provou que de fato evoluímos, que os chimpanzés são os nossos parentes, e aí a história da evolução se encaixa com o relato bíblico. Encaixa? A gente tentou salvar a Bíblia, a gente destruiu a Bíblia. Pro Eberlin, se você defende qualquer nuance que pareça evolução ou que Ion não seja um dia literal, você estaria minando a autoridade bíblica. Mas e se Gênesis não estivesse preocupado em nos falar de ciências naturais? Para Moisés e aqueles que viveram em sua época, o cosmos não era uma máquina que ele precisava entender como funcionava. O cosmos era um reino no qual ele precisava conhecer quem é o rei absoluto de tudo. E isso Moisés entendeu. Graças a Deus. Quando a gente foca numa disputa, se esse dia é literal ou não, por mais que seja uma discussão válida e interessante, se dermos mais importância a ela do que ela realmente tem, podemos perder a intenção real do texto. A Bíblia segue perfeitamente inerrante, mas a inerrância está em sua mensagem teológica, não em categorias científicas que Moisés tinha. Como a gente já disse, as pessoas acabam lendo Gênesis exigindo que ela responda perguntas do nosso tempo. Idade da Terra, Big Bang, leis da física. Isso é interessante, mas perde o sentido quando isso gera debates infinitos, brigas teológicas e até gente abandonando a fé ou dizendo que estão destruindo a Bíblia por isso. Será que Gênesis mente se não bate com a minha teoria científica? Quando entendemos que Gênesis é uma comunicação de alto contexto para o mundo antigo, percebe-se que a Bíblia é inerrante no que ela se propõe, revelar Deus como Criador Supremo, mostrando a soberania e o propósito da criação, não a mecânica de como átomos, galáxias e eras geológicas surgiram. Chegamos aqui ao grande ponto. A Bíblia não é um compêndio científico e nunca quis ser. Ela não precisa legitimar ou invalidar a evolução. Big Bang, datação radiométrica e muito menos qualquer outro tipo de necessidade científica que nós temos no século XXI. Ela pode dialogar com essas coisas, mas o objetivo maior é claramente teológico, apresentar Deus como Rei, Criador e Senhor absoluto de todas as coisas. O texto não precisa significar o que ele nunca significou e com certeza ele não tinha ciência moderna no seu escopo inicial. Agora você pode se questionar, mas e a inerrância? Realmente a gente não está tendo problemas com inerrância? A inerrância está no que o texto quer ensinar. Gênesis 1 e 2 é perfeito no que se propõe. Afirmar que há somente um Deus que trouxe ordem ao caos e que a criação existe para demonstrar a sua glória. Então a gente ouve o Dr. Marcos perguntando isso. Olha, Adão e Eva não são seres literais. É uma história que Deus mandou contar para que soubéssemos que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Deus pode contar histórias, bispo? Se você acha que eu vou dizer que eles não eram pessoas históricas, você está completamente enganado. Só que antes de discutirmos literalidade ou alegoria, nós precisamos entender o propósito por trás do relato, porque pouco importa o que eu acho, importa o que o texto está dizendo. E olha, tem muita coisa que ninguém te contou sobre isso. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo aprofundado sobre Adão e Eva, porque assim eu vou saber se a gente precisa ou não fazer esse vídeo aqui no canal. Tá entendendo por que 99% das pessoas erram? Elas querem que Gênesis seja um campo de batalha entre ciência e fé, mas o texto não tá nem aí para essa disputa moderna. Ele foi escrito para falar de quem é o Rei Supremo e por que ele criou tudo. O quão incrível é isso, né? Gênesis se torna ainda mais profundo, porque
porque ele não se limita a responder perguntas superficiais, e sim a revelar quem é Deus e qual a nossa relação com ele. Se você gostou e quer continuar explorando Gênesis dessa forma, sem perder tempo, se inscreve aqui no canal. Dá um like e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos mergulhar no significado real da palavra criar em Gênesis. E eu garanto que você nunca ouviu essa explicação antes. Inclusive, te recomendo esse livro de John Walton sobre Gênesis e o livro de teologia do Miller J. Erickson, que ambos estão aparecendo na tela agora, para você poder iniciar seus estudos em teologia, porque qualquer cristão precisa saber o conteúdo básico desse livro de introdução. Os links para você comprar os dois livros estão na descrição para você poder ajudar o canal e poder se ajudar a continuar aprofundando o seu conhecimento desse nosso absoluto Deus, Criador de todas as coisas. Este é o verdadeiro Gênesis, teologia, não um tratado científico. E por incrível que pareça, isso lhe dá mais autoridade e relevância para a nossa vida. Enquanto você espera as cenas dos próximos capítulos que nós vamos gravar, você precisa assistir a nossa série de suposições científicas a respeito de Gênesis. E se eu fosse você, eu começaria com esse vídeo aqui para iniciar a playlist. Depois você me agradece.